Vamos ver aqui agora as funções do núcleo. O que é o núcleo? Do que se trata? Núcleo, como está aqui na figura, núcleo do sistema ou kernel, ou seja, o núcleo do sistema também pode ser chamado de kernel. O que o núcleo faz? Pela figura aqui dá para ver o que? Ele controla os pedidos, as requisições de hardware e de aplicações utilitárias e linguagem de comandos, e aqui no topo está usuários. Então o que ele faz na verdade? Ele controla tudo que tem de comunicação na sua máquina. Ele é o cérebro do sistema operacional. Entender um núcleo do sistema, ou kernel, não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque existem várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, um software simples, mesmo sendo simples, você ainda tem muitos erros, bugs para se arrumar. Porque o usuário faz coisa que você não previu. Você não dá para prever tudo. Você prevê as coisas mais óbvias, mais clássicas. Mas o sistema operacional, como o sistema que o núcleo não é controlado por tempo, os eventos ali são assíncronos, quer dizer, sem tempos definidos, e as requisições chegadas até ele não são só dos usuários, mas também de hardware, então algum problema sempre vai acabar ocorrendo. Mas com o tempo, o sistema vai melhorando, né? Vai se criando aí correções, vai saindo novas versões, e ele vai ficando bem melhor. O próprio Windows mesmo, quando saiu lá em 95, saiu antes na verdade, tem lá o Windows 3.1, sei lá, mas o que eu lembro é de 95. De 95 até pra cá, já tá no Windows 8, muita coisa foi melhorada, com certeza. Mas isso foi o que? Anos arrumando bugs, e ainda estão arrumando, mas hoje em dia ele chegou num grau já até que legal já, não tá tão bugado assim, ou cheio de erros como tinha 95, 98 e o 2000. Milênio, que ficou legalzinho mesmo foi o XP, tanto é que do XP para sair um ou outro demorou anos depois, né? Porque o XP foi o que deu aquela estabilizada legal. Aí aqui no livro, aliás, essa figura aqui é a que tem exatamente o que tem no livro. Então aqui no livro depois ele dá uma lista das principais funções do núcleo, do kernel aí, as principais funções do cérebro do seu computador. Tratamento de interrupções e exceções, que são erros que podem ocorrer. Então tem que ter uma rotina de tratamento. Criação e eliminação de processos e threads, que é criar tarefas e eliminar que esteja ocorrendo no sistema. Sincronização e comunicação entre processos e threads. Se criou ou eliminou a tarefa, depois tem que sincronizar para que isso funcione, né? Não adianta só criar a tarefa, mas tem que ter uma sincronização de comunicação com quem pediu que a tarefa fosse criada. Então o núcleo também faz isso. Escalonamento e controle dos processos e threads, que é saber administrar a memória e recursos de hardware que as tarefas exigem. Não se pode usar o processador e a memória só para um processo, tem que dar aquela dividida, né? Para que a máquina não trave ou fique travado só em um processo. Gerência de memória, que seria isso que eu acabei de falar, tem que gerenciar a memória, para não ficar só com única tarefa ali, pegando toda a memória. Gerência do sistema de arquivos, você tem vários arquivos no computador, se desliga ele, liga novamente. O núcleo tem que saber onde estão esses arquivos, como montá-lo, se está separado. Gerência de dispositivo de entrada e saída, precisa disso para que funcione seu mouse, teclado, microfone, placa de vídeo, tudo que é entrada e saída do seu PC. O núcleo também controla isso, gerencia.
suporte a redes locais e distribuídas, são as redes, né? Sem ela você não consegue também internet. Contabilização do uso do sistema, que vê como está o sistema, se os HDs estão cheios, se a memória está cheia, tudo que é controle aí no sistema de hardware que há no seu computador. Auditoria e segurança do sistema, garantir que todos esses processos aí que ocorrem não sejam incertos, né? Por exemplo, se eu guardo um arquivo no meu HD, daqui a alguns dias eu quero que ele esteja lá ainda, se eu não apaguei. Então não posso guardar lá e depois sumir do nada. Então tem que ter uma segurança. O núcleo tem que gerenciar isso. E aí acabou a lista. Algumas coisas já vimos em outros vídeos passados aí. E algumas coisas serão ainda vistas nesse livro. É um livro até que realmente grande, né? Ele tem 300 páginas aqui. Então se você for ler ele inteiro, você vai acabar vendo todos esses itens que eu listei agora. E como eu já falei antes, como o sistema operacional é um sistema multiprogramável, que ele executa várias tarefas de uma vez, de vários usuários ou de vários pedidos de hardware, então é normal que ocorra alguns erros, como eu acabei de falar, né? O Windows 95, até o XP tinha muito erro, aí chegou no XP deu uma estabilizada. O Windows 7 já está melhor que o XP, e assim vai melhorando. O núcleo aqui, o kernel do sistema, também é responsável para a segurança, vamos dizer assim, dos dados. Que as aplicações também sejam executadas por quem pediu. Se vários usuários pedem para alguma aplicação seja executada no computador, ele tem que saber também qual usuário está pedindo tal aplicação. Como eu disse, né, ele controla tudo, é o cérebro do sistema. Aí aqui ele observa também, que eu já acabei de falar também, que como ele é um sistema multiprogramável, ele tem que saber administrar a memória e o recurso de CPU do seu sistema, da sua máquina, para que apenas não um usuário ou uma aplicação pegue todo o recurso da máquina. Então o núcleo tem que saber gerenciar isso aí também. Outra coisa importante que o núcleo faz também, como eu disse que vários usuários usam o mesmo sistema aqui, por exemplo, com um servidor, né, vários usuários vão acessá-lo. Pode ocorrer aquela famosa violação de acesso. Por que ocorre isso? Porque cada usuário vai ter o seu sistema lá, o seu aplicativo que está sendo executado na máquina, na memória. Então cada um vai ter um pedacinho lá da memória para ser executado a sua tarefa, o sistema que ele estiver, ou o aplicativo que ele estiver sendo executado. Se acontece que de um outro usuário ou de alguma aplicação que está rodando querer acessar a parte de memória correspondente a um outro programa, de um outro usuário, de um outro programa mesmo, vai ocorrer a violação de acesso. Isso aí já é um bug, né, que não deveria acontecer. Mas aí aparece a mensagem lá, violação de acesso. Aí o programa ou fecha ou trava, alguma coisa vai acontecer. Então o núcleo é responsável para que isso não ocorra. Mas se ocorrer, aí ele vai ter que ter aquele tratamento que eu falei lá no começo da lista lá. Deixa eu ver aqui, tá escrito aqui, ó. É o primeiro item, tratamento de interrupções e exceções. Se ocorrer tal acontecimento, o núcleo tem que saber lidar com isso. Ele fala sobre um pouco de HD, que eu também já falei um pouco, e como é um sistema multiprogramável, vários usuários podem acessar essa máquina e cada usuário vai ter seus arquivos nessa máquina também. Então o núcleo tem que garantir que alguns arquivos possam ser abertos por vários usuários e alguns sejam restritos. Então o núcleo também tem que gerenciar esse tipo de coisa.
No Linux, né, que é mais comum você escutar a palavra kernel. No Windows é meio difícil o pessoal falar kernel ou núcleo. Aliás, nem se fala muito, né? Se fala logo CPU, tudo que tá dentro do CPU. Aqui estamos no slide player. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, nessa figura. O slide aqui são de autoria dessas pessoas aqui. Vamos ver quem fez o upload dos slides. Bianca Carvalho. Mas vamos lá para o slide 19. O núcleo tem dois modos de acessá-lo, que está escrito aqui em cima: modo usuário e modo kernel. No modo usuário, ele tem acesso ao núcleo do sistema com poucos privilégios e com algumas poucas funções do núcleo. Já no modo kernel é acesso total. Então, você pode notar que existem esses dois tipos de acesso ao núcleo do sistema. Um é que nem se fosse usuário mesmo, com restrições, e o outro é como se fosse administrador do núcleo, tem acesso total. Então, sabendo que tem esses dois modos, modo usuário e modo kernel, é fácil você tirar a conclusão do seguinte: se um programador que cria vírus ou algum software mal intencionado conseguir acessar o seu núcleo em modo kernel, ele consegue fazer um grande estrago aí no sistema operacional. E se ele conseguir ainda acessar arquivos que ficam na memória principal, onde estão no sistema operacional, com certeza vai ser um grande problema. Então, por isso tem esses dois tipos de acesso, né? O modo usuário, que geralmente todos nós usamos, não vamos mexer dentro do núcleo do sistema, e o modo kernel aí, que aí é quem mexe em baixo nível em programação. Talvez também quem cria hardwares para o sistema deve ter que saber como que acessa aí o kernel do núcleo do sistema. Então essa figura aqui eu não vou explicar não, só mostrei aqui para vocês verem que tinha o modo usuário e o modo kernel. Se quer saber o porquê disso aqui, aí vocês têm que dar uma lida aqui nos slides, que ele está falando sobre threads, né? Também vamos ver aqui com certeza mais para frente aqui no livro. Vamos aqui ver outro slide, no slide player. Vamos ver quem fez o upload. Martim Hipólito. Então vamos lá. Esses nomes aqui, Francis e Luiz, são os autores do livro. Não é a pessoa que fez o slide. Então vamos ver uma figura aqui. Essa daqui. Modo de acesso. Chamada uma rotina do sistema. Como vimos aí anteriormente, tem dois tipos de acesso ao núcleo do sistema: modo usuário e o modo kernel. Toda execução de alguma rotina do sistema operacional vai ser chamado por esse cara aqui, ó, System Call. E aqui está ilustrando isso. Aqui seria o modo usuário, programas do usuário. Aqui seria os programas do núcleo, os métodos que tem aqui dentro, coisas do núcleo, do kernel, modo kernel. Esse lado modo kernel, esse lado modo usuário. Então, quando o usuário pede para executar alguma ação no sistema operacional, o sistema operacional vai verificar se esse sistema aí que vai ser executado, esse procedimento, é no modo usuário ou é no modo kernel. Então ele salva lá nos registradores e, se precisar, altera para o modo do processador, para o kernel. Tem sistemas ou programas que você vai chamar o system call e ele vai executar no modo usuário. Tem uns que você vai chamar, ele vai ver aqui nas instruções dele, vai mudar para o modo kernel, depois retorna para o modo usuário e continua a vida, vai embora. Então tem uns que executam no modo usuário apenas e tem uns que tem que modificar
em certo momento para o modo kernel e depois retornar para o modo usuário. É igual quando eu vou executar um programa no meu PC. Faz de conta aqui que eu vou executar o champ. Se eu der 2 cliques aqui, ele executa, sem nenhum problema. Mas se alguns programas no Windows você executar normalmente, ele não vai. O que você tem que fazer? Apertar com o botão direito, e aqui vocês não vão conseguir enxergar. Então vou descer aqui mais um pouco, clico com o botão direito do mouse, e aqui em cima tem a opção executar como administrador. Então é isso que acontece lá com o núcleo. Tem lá um pedido de execução do sistema, ele vai verificar se é usuário ou se é no modo kernel. Se for usuário, ele vai verificar também se tem que algum pedaço ali da execução ser executado no modo kernel, para depois retornar para o modo usuário. Então, mais ou menos fazendo isso também, aqui no nosso Windows. Se clicar com o botão direito e entrar em propriedades, você também vai ver essa opção aqui, né? Em compatibilidade. Você vê aqui que você pode executar em modo privilegiado, modo de execução de administrador. Então um sistema, uma execução que é chamada lá pelo system call, ele vai fazer exatamente isso. Vai verificar se há esse privilégio de execução para que execute no modo kernel.